Hoje vamos conhecer a história de um dos personagens mais controversos da Bíblia, Judas Iscariotes, um homem escolhido por Jesus Cristo como apóstolo, mas que ficou marcado como aquele que traiu o Filho de Deus. Quem era Judas antes da sua traição? Será que ele foi perdoado por Jesus Cristo? E afinal, qual foi seu destino eterno? Vamos mergulhar nos relatos bíblicos e na tradição para entender a trajetória desse discípulo. A origem de Judas. Judas Iscariotes era um dos 12 apóstolos escolhido por Jesus. Seu sobrenome, Iscariotes, indica sua origem possivelmente da região de Queriote, uma aldeia na Judéia. Ao contrário da maioria dos apóstolos que eram galileus, Judas era um judeu do sul, o que poderia tê-lo tornado um estranho entre seus companheiros. Desde o início, Judas era um seguidor dedicado de Jesus. Ele viu milagres, ouviu ensinamentos e participou dos momentos mais íntimos do ministério de Cristo. Ele era o responsável pelo dinheiro do grupo, atuando como tesoureiro, mas apesar de estar próximo de Jesus, Judas era movido por ambições pessoais e esperanças políticas. As primeiras sementes da traição. Judas acreditava que Jesus seria o líder político que libertaria Israel do domínio romano. Ele esperava que, ao seguir Jesus, pudesse ver o estabelecimento de um reino terreno poderoso. No entanto, ao longo do ministério de Jesus, Judas começou a perceber que o reino pregado por Cristo era espiritual e não político. Em João 12, 3,6, vemos um episódio revelando o início do descontentamento de Judas. Maria, irmã de Lázaro, ungiu os pés de Jesus com perfume caro. Judas reclamou, dizendo que o perfume deveria ter sido vendido para ajudar os pobres. O apóstolo João nos revela que Judas, na verdade, não se importava com os pobres, mas sim com o dinheiro, pois era ladrão e costumava roubar da bolsa. Esse amor pelo dinheiro foi uma fraqueza fatal que levou Judas a considerar atrair seu mestre. Satanás encontrou uma abertura no coração de Judas e plantou ali a semente da traição. O acordo com os líderes religiosos. À medida que a popularidade de Jesus crescia, também crescia a hostilidade dos líderes religiosos. Eles viam Jesus como uma ameaça ao seu poder e influência. Judas, já desiludido e motivado por ganância, procurou os sacerdotes e fez uma proposta chocante. Em Mateus 26, 14, 16 lemos que Judas perguntou: "O que me dareis se eu vou entregar Jesus?" Eles concordaram em pagar-lhe 30 moedas de prata. Este era o preço de um escravo na época, uma soma pequena para atrair alguém que ele seguia há 3 anos. O acordo estava selado, e Judas aguardava a oportunidade perfeita para entregar Jesus. A última ceia. Na noite antes de sua prisão, Jesus reuniu seus discípulos para a última ceia. O clima era de tensão. Durante a refeição, Jesus, sabendo o que estava para acontecer, disse em voz alta: "Um de vocês vai me trair." Os discípulos ficaram perplexos e começaram a perguntar: "Serei eu, Senhor?" Judas também perguntou: "Serei eu, mestre?" E Jesus respondeu: "Tu disseste." Apesar de já saber quem o trairia, Jesus ofereceu a Judas uma chance de arrependimento. Ele lavou os pés de Judas, um ato de humildade e perdão. Mas o coração de Judas estava decidido, e ele saiu da ceia para cumprir o que havia planejado. A traição no Getsêmani. Depois da ceia, Jesus foi orar no jardim do Getsêmani, acompanhado de Pedro, Tiago e João. Judas apareceu pouco tempo depois, guiando uma multidão de soldados e líderes religiosos armados. Ele se aproximou de Jesus e, com um beijo, ele entregou o seu mestre aos guardas. Jesus, olhando nos olhos de Judas, disse: "Judas, com um beijo traíres o Filho do Homem." Lucas 22, 48. Mesmo no momento da traição, Jesus não o condenou, mas fez uma pergunta que tocou o coração de Judas. Após a prisão de Jesus, Judas percebeu a gravidade do que havia feito, o arrependimento e a morte de Judas. Ao ver Jesus condenado, Judas foi tomada por um remorso devastador.
Ele voltou aos sacerdotes, atirou as 30 moedas de prata no chão do templo e disse: pequei, traindo sangue inocente. Mas os líderes religiosos o ignorarão, respondendo friamente: o que isso nos importa? Isto é contigo agora. O peso da culpa foi demais para Judas. Ele saiu e, segundo Mateus 27:5, ele se enforcou em desespero. Esse ato de suicídio é visto por muitos como expressão final do seu arrependimento, mas também como uma escolha de desesperança, incapaz de acreditar no perdão de Deus. O perdão de Jesus e o destino de Judas. A pergunta que permanece é: Judas foi perdoado? Embora a Bíblia não registre explicitamente um perdão de Jesus a Judas, podemos inferir alguma coisa sobre a natureza de Cristo e o ato da crucificação. No momento da sua morte na cruz, Jesus declarou: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Jesus pediu perdão para todos os que participaram da sua crucificação, incluindo Judas. Ele morreu para expiar os pecados de toda a humanidade, e isso inclui a traição de Judas, se ele tivesse buscado arrependimento genuíno. Mas Judas, em seu desespero, escolheu a morte, sem buscar a reconciliação com Deus. O seu fim trágico nos leva a refletir sobre a diferença entre remorso e arrependimento. O remorso é um sentimento de culpa, mas o verdadeiro arrependimento envolve retornar a Deus buscando perdão. Judas está no céu? A questão se Judas está no céu permanece um mistério. A Bíblia não nos dá uma resposta clara. Jesus disse João 17:12. Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Essas palavras indicam destino sombrio para Judas, referindo-se a ele como filho da perdição. Contudo, cabe a Deus julgar e saber o destino eterno de cada alma. Podemos apenas especular com base nas Escrituras, mas a decisão final pertence ao Senhor. É o lembrete para todos nós da importância do verdadeiro arrependimento e da misericórdia de Deus. Conclusão: Judas Iscariotes é o exemplo de como ou até mesmo aquele que estão próximo de Jesus pode ser tentado se cair. Sua história é um alerta para todos nós sobre o perigo da ambição, da ganância e da falta de fé. Ele nos mostra a importância de buscarmos o verdadeiro arrependimento e o perdão de Deus, em vez de nos entregarmos ao desespero. A vida de Judas também nos faz refletir sobre o amor incondicional de Cristo. Jesus conhecia o coração de Judas desde o início, e ainda assim, escolheu amá-lo e dar-lhe a chance de seguir o caminho da verdade. Que possamos aprender com a sua trajetória, nos lembrar de que, mesmo quando caímos, o caminho do perdão e da redenção está sempre aberto para aqueles que se voltam sinceramente a Deus. Oração final. Senhor, te pedimos que nos ajudes a não cair nas armadilhas do inimigo, assim como Judas caiu. Dar-nos um coração puro e arrependido, que possamos aprender com essa história e viver uma vida de fidelidade a Ti, confiando na Tua misericórdia e graça. Amém.